Os projetos votados e discutidos na sessão ordinária desta semana você confere no balanço da sessão. Secretaria Municipal de Saúde prorroga mais uma vez campanha de vacinação em Pouso Alegre. No Dia Mundial de Combate à AIDS, os cuidados que devemos ter em tempo de pandemia. A CIPA promove campanha acertando suas contas. Conta de energia elétrica vai ficar mais cara. Câmara dos Deputados em Brasília passa por processo de restauração. O Jornal da Câmara está no ar. Olá, sou o jornalista Lucas Silveira e este é o Jornal da Câmara. No Dia Mundial de Combate à AIDS, uma nova preocupação assombra o mundo todo. A pandemia do coronavírus tem afastado portadores do HIV dos hospitais e de postos de saúde. Cuidar constantemente do paciente com AIDS e combater o preconceito que ainda envolve a doença são desafios que ainda persistem desde a descoberta do vírus da AIDS. E se fosse eu? Tentar se ver no lugar de uma pessoa que tem HIV é o primeiro passo para superar preconceitos. Quem tem o vírus vai ter que viver com ele, mas não deveria ter que conviver com a discriminação, um dos maiores desafios para vencer a AIDS ainda hoje. Com diagnóstico e tratamento, existe controle da doença e qualidade de vida. No Brasil, uma pesquisa feita em 7 capitais com 1.784 pessoas soropositivas mostrou que 64% delas já tinham sofrido algum tipo de estigma, ouviram comentários negativos, perderam o emprego, foram excluídas de atividades sociais ou foram vítimas de agressões. Diante dessa realidade, elas se isolam e não procuram seus direitos. As leis no Brasil asseguram esses direitos. Em mais de 3 décadas desde o surgimento das primeiras notificações da doença, o Congresso Nacional aprovou leis específicas para os portadores do vírus. Todo ano, o prédio se ilumina para marcar o Dezembro Vermelho, campanha nacional de prevenção ao HIV/AIDS, criada por lei em 2017. Daqui do Congresso, saiu outra lei em 2014 que determina: discriminação contra portadores do vírus é crime. Em 2019, uma lei passou a dispensar das perícias de reavaliação no INSS as pessoas com HIV aposentadas por invalidez. São algumas das ações mais recentes. Mas foi antes, em 1996, que uma lei aprovada por deputados e senadores ajudou a colocar o Brasil em destaque no tratamento da AIDS ao assegurar acesso universal aos medicamentos no SUS. O tratamento no SUS tem foco no diagnóstico precoce. É importante fazer o teste. Ele é gratuito e rápido. Basta solicitar o exame na unidade de saúde mais próxima e não precisa de encaminhamento médico. Ao chegar, o profissional de saúde coleta uma gota de sangue. Fica pronto em 30 minutos. Se o resultado é positivo, o paciente já é encaminhado para o tratamento específico. Ao manter o tratamento, a carga viral em circulação no sangue fica baixa, passa a ser indetectável e o vírus não pode mais ser transmitido por relação sexual. Se existe dúvida, você deve fazer o teste. Caso tenha vida sexual ativa, testar tem que ser uma rotina. Se você se expôs e se fizer sexo sem preservativos, também deve fazer o teste.
Outra forma de pegar HIV é compartilhando seringas. Mães infectadas podem passar para o filho na gravidez, no parto ou durante a amamentação. Hoje, mais de 800 mil pessoas vivem com AIDS no Brasil. No mundo, são 38 milhões. O número de mortes pela doença vem caindo por aqui, mas a infecção de pessoas cresce. E estima-se que 135 mil brasileiros tenham o vírus sem saber e, portanto, vivem sem nenhum cuidado. É preciso saber. E ter o vírus não quer dizer que você vai ficar doente, mas precisa se tratar. Os remédios estão disponíveis na rede pública. Outra garantia da lei. São para toda a vida, uso diário. São os chamados coquetéis antirretrovirais, medicamentos que atacam o ciclo de vida do vírus antes mesmo do desenvolvimento da doença. Evitam, assim, o enfraquecimento do sistema imunológico. As pesquisas para o desenvolvimento dos antirretrovirais transformaram o que era uma infecção quase sempre fatal em uma condição crônica controlável, apesar de ainda não haver cura. Um vírus desconhecido, se espalhando sem tratamento. A epidemia da AIDS marcou seu início na década de 1980. Hoje, a pandemia da Covid-19, que marca os nossos dias, pode comprometer a luta contra o HIV se criar dificuldades de acesso ao SUS. O medo das pessoas de ir até uma unidade de saúde nesse momento também pode agravar o problema. Esse é um novo desafio. Lembre de se cuidar e de se importar com os outros. Antes de qualquer cura, a empatia salva muitas vidas. Se você está à procura de emprego, fique atento às ofertas do CAC em parceria com a CIPA. Atenção às vagas de emprego oferecidas pelo CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a CIPA, a Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. Serviços gerais: cozinheiro, motorista de carreta, basculante, auxiliar de produção, vendedor externo, costureira ou costureiro temporário, técnico em informática, vendedor ou vendedora, fonoaudiólogo, servente de obras, lubrificador industrial, doméstica, adesivador, pedreiro, conferente de carga e descarga, entregador, operador de trator de esteiras, auxiliar de produção solda SMD, ajudante de mecânico, encarregado de carpintaria, carpinteiro, bibliotecário ou bibliotecária, servente de obras. O CAC fica na Câmara Municipal de Pouso Alegre, Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera. O horário de funcionamento do CAC é das 9 da manhã às 6 da tarde. Para mais informações, você pode ligar no 3429-6512. Você pode ainda mandar o seu currículo para o e-mail vagascac@gmail.com. A CIPA promove a campanha Acertando Suas Contas de 30 de novembro até 4 de dezembro, das 8 da manhã até às 6 da tarde em Pouso Alegre. Saiba mais detalhes. A ação faz parte da maior iniciativa de promoção da sustentabilidade do crédito no país. Lançada em 2010, a campanha da CIPA é reconhecida pelo seu pioneirismo e diferencial inovador ao associar, de forma gratuita, oportunidades de renegociações de dívidas entre consumidores e empresas credoras. Durante a campanha, a CIPA fará atendimentos e consultas gratuitas de CPF no Banco de Dados da Boa Vista SCPC. Tais consultas serão realizadas na sede da CIPA somente para o titular do documento, mediante a apresentação de RG e CPF. Na ocasião, o consumidor será encaminhado para a renegociação diretamente no estabelecimento do credor, participante da campanha, munido de um cupom que deverá ser apresentado para obter condições especiais a fim de quitar as dívidas. Outra vantagem é que, com a consulta do CPF em mãos, o consumidor pode entrar em contato com a empresa para negociar suas pendências e voltar a ter acesso ao crédito. O final do ano é um ótimo momento para a realização da campanha, pois é o período em que o consumidor costuma ter uma renda extra com o 13º salário.
Campanha Acertando Suas Contas em Pouso Alegre teve início no dia 30 de novembro e vai até o dia 4 de dezembro, das 8 da manhã às 6 da tarde, na sede da CIPA, Praça Senador José Bento, 118, no centro de Pouso Alegre. Importante levar RG e CPF. A seguir, os destaques da sessão ordinária desta semana você confere no balanço da sessão. E ainda hoje, campanhas de vacinação são prorrogadas mais uma vez em Pouso Alegre. Não saia daí. Eu sou Renato Gavião, delegado regional de Pouso Alegre. Vim dar uma dica de segurança pública para os telespectadores da TV Câmara, bem como os ouvintes. O que a Polícia Civil orienta aos cidadãos de Pouso Alegre? A não utilizar o celular, nem objetos pessoais e nem carteira no bolso de trás da calça, sempre procurar usar no bolso da frente, no qual dificulta a ação de criminosos. Da mesma maneira, nós temos o nosso Disque 181, que é o Disque Denúncia. Todas as informações são sigilosas. Então você que tem alguma informação sobre pessoas com mandado de prisão em aberto ou suspeitos da prática de crimes na cidade de Pouso Alegre e região, por favor denunciar através do número 181, que é completamente sigiloso. Cidadão, é muito fácil você continuar participando ativamente da vida política da nossa cidade. Aqui no site da Câmara, você tem um espaço especialmente dedicado para isso. É o Fale Conosco. Basta acessar o nosso site no www.cmpa.mg.gov.br. Lá você clica em Fale Conosco e manda a sua manifestação. Pode ser uma dúvida, um elogio, uma crítica, o que você precisar saber, a gente vai responder para você. Entre no nosso site e participe. Aproveite mais esse canal de acesso e faça com que o nosso trabalho chegue ainda mais perto de você. Você sabe quantos vereadores tem na sua cidade? Fácil! A resposta está na lei orgânica do seu município. Ela define a quantidade de vereadores de cada cidade. Mas a Constituição Federal define alguns limites. Por exemplo, cidades com até 15 mil habitantes devem ter, no mínimo, 9 vereadores. Enquanto cidades com mais de 8 milhões podem ter, no máximo, 55 vereadores. Quer saber quantos tem a sua cidade? Confira a lei orgânica do seu município. As eleições 2020 vêm aí. Quem te representa? Você sabe quais são os tipos de violência doméstica? Olha só, a Lei Maria da Penha classifica 5 tipos de violência contra a mulher. A violência física, a moral, a patrimonial, a sexual e a psicológica. A violência física é a violência corporal, onde a mulher é agredida com tapas, chutes, coisas nesse sentido. Já a moral é quando a mulher sofre insultos, difamações, mentiras, xingamentos. A violência patrimonial é aquela que a mulher tem os seus documentos ou bens apreendidos, não tendo autonomia nem com o próprio salário. A violência sexual é quando a obrigam a ter relações sexuais, às vezes forçando até o aborto ou impedindo de usar métodos anticoncepcionais. E a violência psicológica é aquela que a mulher sofre danos emocionais, quando diminui a sua autoestima e a faz se sentir incapaz. Esse é um assunto muito importante e agora você sabe. Influência religiosa.
A relação entre Estado e religião, até fins do Império, era tamanha que algumas eleições vieram a ser realizadas dentro das igrejas. E antes do processo eleitoral, era obrigatória a realização de missa. Na posse dos primeiros senadores, em 1826, era necessário até um juramento público aos Santos Evangelhos, no Paço do Senado, no Rio de Janeiro. Formada há 22 anos, a Seção de Conservação e Restauração, SECOR, pertencente à Coordenação de Preservação de Bens Culturais, localiza-se no Centro de Documentação e Informação, o SED. Teve início quando a Casa da Câmara dos Deputados percebeu a necessidade de preservar os documentos e as obras existentes em seu acervo. A reportagem de Brasília. Para cuidar de todo o seu acervo histórico, bibliográfico, arquivístico, obras de arte, objetos e mobiliário museológicos, além dos bens integrados à arquitetura, a Câmara dos Deputados conta com um setor voltado à preservação e restauração. São especialistas e técnicos da área de conservação e restauro e os auxiliares de higienização da APAI-DF, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal. São mais de 23 mil metros lineares de acervos distribuídos pela casa e em 16 reservas técnicas, monitorados constantemente para que sejam mantidos em ambiente adequado para sua preservação e ter garantida sua proteção. Mas, por mais eficiente que seja a conservação preventiva e o gerenciamento dos riscos aos quais estes bens estão expostos, o desgaste ocorre com o tempo. Então, a equipe de restauradores, que sempre trabalha com ética e segurança, mais uma vez entra em ação. Antes de cada intervenção, é feito um longo estudo para definir a melhor forma de tratamento, e conhecimento técnico e paciência são fundamentais, pois as restaurações podem ser complexas e demorar meses. Além do cuidado direto com os bens culturais, o setor desenvolve programa de educação patrimonial intitulado Arte por Toda a Casa. Este patrimônio também é seu. São workshops, oficinas e exposições para disseminar o conhecimento e fomentar a mudança de cultura quanto aos cuidados preventivos e uma maior participação solidária no processo de preservação destes bens. Com isso, a Câmara dos Deputados faz a sua parte para preservar e restaurar o patrimônio histórico e cultural do Brasil e do mundo. Confira agora os destaques da sessão ordinária desta semana. Os vereadores de Pouso Alegre criaram na última sessão ordinária a Semana de Conscientização sobre a Lei Maria da Penha. Dados recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que no Brasil, uma mulher é morta a cada 7 horas deste grupo. A cada 10 mulheres mortas nesses casos, 9 foram assassinadas por maridos ou ex-companheiros. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio. Dados como estes mostram a importância de debater o assunto desde cedo. Na sessão desta terça-feira, 1º de dezembro, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei que visa trabalhar com crianças e adolescentes a conscientização sobre a violência contra a mulher. De autoria do vereador Dr. Edson, do Cidadania, e a vereadora professora Marileia Franco, do PTB, o projeto de lei número 7.616/2020 implanta na cidade a Semana de Conscientização sobre a Lei Maria da Penha. O projeto prevê que as escolas municipais tratem a questão da Lei Maria da Penha a partir do livro produzido pela diretora da Escola do Legislativo de Pouso Alegre, Madu Macedo, que apresenta a lei federal de forma lúdica, com linguagem própria para o público infanto e juvenil.
Esta foi a segunda votação do projeto, que recebeu a aprovação de todos os vereadores. Em primeira votação, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei 7.606 de 2020, de autoria do vereador Wilson Tadeu Lopes, do Patriota. O projeto quer aumentar o debate, a geração de informações sobre o câncer infantil, criando o Dia do Combate ao Câncer Infantil. De autoria do vereador Dionísio Pereira, do Democratas, foi aprovado o projeto de lei número 7.628, criando a possibilidade de o cidadão poder restaurar e implantar placas de sinalização e endereços. Nesta primeira votação, o projeto foi aprovado. Também de autoria do vereador Dionísio Pereira, foi aprovado o projeto de lei 7.632 de 2020, que aborda a importância de se criar uma consciência de respeito e tolerância às mais diversas religiões. O projeto cria o Dia do Combate à Intolerância Religiosa. Foi aprovado o projeto de lei número 7.592 de 2020, de autoria do vereador Leandro Moraes, do PSDB, que dispõe sobre denominação de logradouro público Avenida Sérgio Vila Barbeiro, falecido em 2020. De autoria do vereador Oliveira Altair Amaral, do Democratas, foi aprovado o projeto de lei número 7.623 de 2020, nominando a rua como Rua Valdir Wesley Rodrigues, falecido em 2020. Também foi aprovada a homenagem ao senhor Salviano Pereira da Silva, falecido em 2007, dando seu nome à rua por meio do projeto de lei 7.624 de 2020. O mesmo vereador também teve o projeto de lei número 7.625 de 2020 aprovado, nomeando Logradouro como Rua Guilhermina Zordan dos Santos Nora. A vereadora, professora Marileia Franco, do PTB, teve o projeto de lei número 7.630 de 2020 aprovado, denominando o Logradouro como a Praça José Alfredo Baganha, falecida em 2019. Também foi aprovado o projeto de lei 7.643, de autoria do presidente da Câmara, vereador Rodrigo Modesto, do PTB, denominando o Logradouro Público como Rua Fernando César Maia. De autoria do vereador Adriano da Farmácia, do Patriota, foi aprovado o projeto de lei 7.644 de 2020, denominando o logradouro público Rua Padre Geraldo Rodrigues Rezende, falecido em 1996. O mesmo vereador é autor do projeto de lei 7.645, que homenageia a professora Antônia Seda de Assis, falecida em 2002, dando o nome da educadora para uma rua. De autoria do vereador Bruno Dias, do Democratas, foi aprovado o projeto de lei número 7.647 de 2020, que denomina logradouro público como Rua Eliezer de Godoy, falecido em 2015. Por fim, foi aprovado o projeto de resolução número 1338 de 2020, que altera a resolução número 1269 de 3 de dezembro de 2019, que regula o sistema de avaliação de desempenho dos servidores da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Depois do intervalo, a Secretaria Municipal de Saúde prorroga mais uma vez campanha de vacinação em Pouso Alegre e mais, as iluminações natalinas no Distrito Turístico de Monte Verde. O Jornal da Câmara volta daqui a pouco. Eu sou Renato Gavião, delegado regional de Pouso Alegre. Vim dar uma dica de segurança pública para os telespectadores da TV Câmara, bem como os ouvintes. O que a Polícia Civil orienta aos cidadãos de Pouso Alegre? A não utilizar o celular, nem objetos pessoais e nem carteira no bolso de trás da calça, sempre procurar usar no bolso da frente, no qual dificulta a ação de criminosos. Da mesma maneira, nós temos o nosso Disque 181, que é o Disque Denúncia. Todas as informações são sigilosas. Então você que tem alguma informação sobre pessoas com mandado de prisão em aberto ou suspeitos da prática de crimes na cidade de Pouso Alegre e região, por favor denunciar através do número 181, que é completamente sigiloso. Cidadão, é muito fácil você continuar participando ativamente da vida política da nossa cidade. Aqui no site da Câmara, você tem um espaço especialmente dedicado para isso. É o Fale Conosco. Basta acessar o nosso site no www.cmpa.mg.br.
Lá você clica em Fale Conosco e manda a sua manifestação. Pode ser uma dúvida, um elogio, uma crítica, o que você precisar saber, a gente vai responder para você. Entre no nosso site e participe. Aproveite mais esse canal de acesso e faça com que o nosso trabalho chegue ainda mais perto de você. Você sabe quantos vereadores tem na sua cidade? Fácil! A resposta está na Lei Orgânica do seu município. Ela define a quantidade de vereadores de cada cidade. Mas a Constituição Federal define alguns limites. Por exemplo, cidades com até 15 mil habitantes devem ter, no mínimo, 9 vereadores. Enquanto cidades com mais de 8 milhões podem ter, no máximo, 55 vereadores. Quer saber quantos tem a sua cidade? Confira a Lei Orgânica do seu município. As eleições 2020 vêm aí. Quem te representa? Você sabe quais são os tipos de violência doméstica? Olha só, a Lei Maria da Penha classifica 5 tipos de violência contra a mulher. A violência física, a moral, a patrimonial, a sexual e a psicológica. A violência física é a violência corporal, onde a mulher é agredida com tapas, chutes, coisas nesse sentido. Já a moral é quando a mulher sofre insultos, difamações, mentiras, xingamentos. A violência patrimonial é aquela que a mulher tem os seus documentos ou bens apreendidos, não tendo autonomia nem com o próprio salário. A violência sexual é quando a obrigam a ter relações sexuais, às vezes forçando até o aborto ou impedindo de usar métodos anticoncepcionais. E a violência psicológica é aquela que a mulher sofre danos emocionais, quando diminui a sua autoestima e a faz se sentir incapaz. Esse é um assunto muito importante. E agora, você sabe. Influência religiosa. A relação entre Estado e religião, até fins do Império, era tamanha que algumas eleições vieram a ser realizadas dentro das igrejas. E antes do processo eleitoral, era obrigatória a realização de missa. Na posse dos primeiros senadores, em 1826, era necessário até um juramento público aos santos evangelhos no Paço do Senado, no Rio de Janeiro. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, decidiu em reunião extraordinária reativar a sistemática de acionamento das bandeiras tarifárias. A decisão foi necessária em virtude da queda no nível de armazenamento nos reservatórios das usinas hidrelétricas e a retomada do consumo de energia. Confira mais detalhes. Com o anúncio da bandeira vermelha patamar 2, é importante que os consumidores busquem evitar o desperdício de água e energia, de acordo com a direção-geral da ANEEL. Em maio deste ano, em virtude da pandemia do coronavírus, a agência havia decidido manter a bandeira verde acionada até o dia 31 de dezembro. Mas, com a situação dos reservatórios, a decisão de retomada foi necessária. O sistema de bandeiras tarifárias criado pela ANEEL funciona como uma sinalização para que o consumidor de energia elétrica conheça, mês a mês, as condições e os custos de geração no país. A Secretaria de Estado de Saúde decidiu prorrogar as campanhas de vacinação contra o sarampo e a poliomielite e a multivacinação em toda Minas Gerais. A medida foi tomada após baixa procura pelas vacinas. Segundo o comunicado da Secretaria de Estado da Saúde, enviado à Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre, será prorrogada a campanha contra o sarampo para pessoas de 20 a 49 anos de idade. A campanha de multivacinação para a atualização da caderneta de vacinação das crianças e dos adolescentes menores de 15 anos de idade e a campanha de vacinação
contra a poliomielite em crianças de 12 meses a menores de 5 anos de idade. Com a baixa procura dos referidos públicos, ocasionando baixas coberturas vacinais, as ações para vacinação seguem até o dia 4 de dezembro de 2020. O clima de Natal invadiu o nosso Jornal da Câmara. Hoje vamos mostrar como ficou bonito o distrito de Monte Verde, em Camanducaia, aqui no sul de Minas. Quem for visitar o distrito turístico de Monte Verde, localizado em Camanducaia, no sul de Minas, vai ter a oportunidade de vivenciar a magia das luzes do Natal. O vilarejo está à cara do Natal, com direito a Papai Noel de verdade. A criançada e até mesmo os adultos podem sentir na pele o espírito natalino tomando conta das ruas, casas, restaurantes e lojas do distrito. Tudo está iluminado. A pouco mais de 100 quilômetros de Pouso Alegre, cerca de 1 hora e 45 minutos daqui, Monte Verde está aberta ao turismo. Quem for visitar o distrito terá de respeitar o distanciamento social e usar máscara nas ruas e estabelecimentos. O portal de entrada está completamente enfeitado. São milhares de lâmpadas que deixaram Monte Verde mais iluminada. Uma parada natalina trouxe animação para as famílias. Esta árvore chama a atenção pelo show de luzes. No ano em que completa 70 anos, o vilarejo de Monte Verde, distrito de Camanducaia, preparou a maior celebração natalina de sua história. O evento segue até o dia 3 de janeiro e será o maior já realizado no distrito em termos de investimento, cerca de R$1 milhão e também de duração. A vila já recebeu 48 mil turistas durante o período de retorno das atividades e foi considerado pelo Ministério do Turismo exemplo nacional de retomada segura durante a pandemia. Nós encerramos o Jornal da Câmara de hoje com um clipe com as imagens do distrito de Monte Verde. Obrigado pela sua companhia, até a próxima edição.